João capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: "Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu e disse-lhe: "Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama o teu marido e vem cá." A mulher respondeu e disse: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Missões e adoração. E não há um texto tão bonito como esse que fala a respeito das duas coisas. De fato, esse texto ele é bem famoso quando diz que Jesus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, esse texto fala sobre adoração, mas é claro que esse texto, ele coloca Jesus fazendo missões, e missões de uma forma intencional. Jesus tem sede, é claro, mas ele senta no poço, vem uma mulher até aquele poço, Jesus abre o diálogo com ela, Jesus pede de beber água, e aquela mulher fica assustada, porque Jesus Cristo é judeu, e o judeu não se dava com o samaritano, isso desde muitos anos atrás, de tal forma que para o judeu, olhava para o samaritano e via alguém como alguém misto, não uma raça pura. E que eles foram mistos em todo o período da história, e quando houve a divisão do reino, a capital concorrente a Jerusalém era Samaria. De tal forma que essa mulher fica espantada com Jesus pedindo a ela água. É claro que ela também não poderia conversar com ele, nem ele com ela, por ela ser uma mulher. Mas Jesus Cristo continua o diálogo, Jesus Cristo continua a falar com aquela mulher,
Jesus Cristo mostra àquela mulher que ele é um profeta, e a conversa antes dele mostrar isso, depois que ele mostra isso, que ele conhece a vida daquela mulher e é um profeta, a conversa vai desenrolar até o versículo 42, em um aspecto teológico, porque aquela mulher quer saber qual é o lugar correto de adoração, se é no Monte Gerizim, ou se é em Jerusalém, onde de fato é o lugar onde se deve adorar a Deus. É claro que ela entra num assunto ainda teológico, antes de Jesus mostrar quem ele era profeta, quando ela pergunta: tu és maior que Jacó, que nos deu esse poço? Ou seja, de um fato tão maravilhoso, esse texto fala o tempo todo de missões e adoração. Missões que essa mulher, depois de um encontro maravilhoso com Jesus, ela faz. Ela larga o balde. O motivo pelo qual ela foi ao poço pegar água não tem mais sentido diante da presença de Cristo. Ela larga e vai até a cidade. E lá na cidade ela começa a anunciar Jesus Cristo. Essa mulher ouviu a palavra de Deus, do próprio Deus, e ela agora entende que ela é testemunha de Deus. E ela tem essa compreensão que ela precisa anunciar, que ela precisa testemunhar a respeito de Jesus. E ela vai falar, ela leva uma multidão para ver Jesus de perto. E eles vão ver e ouvir a respeito de Jesus. E eles ficam maravilhados com a palavra de Jesus. Imagine, talvez, o primeiro relato, talvez não seja esse, mas esse é um dos primeiros relatos de missões feito por alguém que não é um discípulo. Ou o primeiro relato de um missionário que não é um apóstolo. É claro que os primeiros apóstolos, um incentiva o outro, um prega para o outro. O irmão de Pedro vai pregar para Pedro e diz: olha, achamos o Cristo, venha e vê. Mas agora se trata de uma mulher que não deveria pregar, de uma mulher que é samaritana, que é de um povo excluído, mas uma mulher que entende de fato que missões e adoração andam juntos. Não há como eu ser um adorador se eu não faço missões. Porque adoração é um estilo de vida. Adoração tem a ver com a minha expressão de intimidade com Deus, com minha vida de amor e devoção a Deus. E isso implica em obedecer à ordem de Deus de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Então, a minha ideia é pregar a vocês sobre 3 aspectos nessa jornada. E o primeiro aspecto vai falar sobre a verdadeira adoração. É uma adoração centrada em Cristo. A verdadeira adoração é uma adoração centrada em Cristo. E em segundo lugar, a verdadeira adoração, repetiu adoração aí, rompe barreiras culturais e sociais. A verdadeira adoração rompe barreiras culturais e sociais. E em terceiro e último lugar, a verdadeira adoração transborda em missão. E de fato, é isso que o texto, na sua totalidade, fala. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a verdadeira adoração. Dos versos 19 em diante, você se depara com essa ideia da verdadeira adoração. Porque a mulher introduz no verso 5 esse assunto teológico, dizendo assim: nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, entretanto, dizei: em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que já chegou a hora onde os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher, quando ela entra na questão da adoração, ela começa a discutir
sobre um assunto geográfico. Onde é que devemos adorar? Qual é o lugar certo de adoração? Jesus Cristo já tinha mostrado que era o profeta, mas também que era maior que Jacó, que ele de fato era a fonte da água viva, e se ela bebesse dele nunca mais teria sede. E agora diante de Jesus ela quer dizer, faz uma pergunta: onde eu devo adorar? Talvez você nunca fez essa pergunta, mas já ouviu alguém dizer, e oração também é uma espécie de adoração. Desculpe, o melhor lugar de orar é no monte. Já ouviu alguém dizer isso? Por quê? Quem diz isso acha que no monte tem uma mística, e não tem mística nenhuma no monte. É claro, eu já fui no monte orar. É claro que o fato de você ver o céu, as estrelas, aqui, isso é uma coisa bacana, bonita de se ver. Eu já subi, inclusive, nesse monte aqui da Caixa d'Água, que vai muita gente orar, e já fui lá orar, já levei gente daqui para orar comigo lá também, e achei bonito também. A paisagem, você olha Santos, Vicente Carvalho inteiro, Morrinhos, bonito demais, o céu bonito, mas não tem mística. A oração não se torna melhor e com mais poder porque está no monte. Alguns dizem, vamos orar na igreja, que a igreja de fato é casa de oração, e é casa de oração, mas não há nenhum poder nesses tijolos, não há nenhum poder nesse lugar, se Deus não estiver nele. Como também não há nenhum poder no monte, se Deus não estiver ali. E o poder da oração não é de quem ora, mas é a quem nós oramos, e em nome de quem nós oramos, e nós oramos em nome de Jesus. Então há um poder, e nós devemos orar em qualquer lugar, e adorar a Deus em qualquer lugar. Sobretudo, então, devemos entender qual é o lugar aonde devemos adorar? Em qualquer lugar onde Cristo é o centro da nossa adoração. Porque se Cristo não for o centro da nossa adoração, a sua adoração não é recebida por Deus. E a sua adoração não é nem adoração. Nem dá para ter esse nome. Pode ser até uma canção bonita, cantada. Se Cristo não for o centro, não tem como ser adoração. E tem uma música que eu acho linda, assim, o ritmo e a voz do cantor. E essa, eu não sei cantar, então eu não vou cantar, viu? Para não estragar a música. Não é não? Canta, que é isso, irmão? Tenha dor dos seus ouvidos. Que é raridade. Nós não podemos dizer que essa música é adoração, porque Cristo não é o centro dessa música. Essa música é feita para um homem. Também não estou dizendo que não deve cantar. Não deve cantar na igreja, mas não deve cantar de maneira nenhuma. Não estou dizendo isso. Porque talvez alguém muito triste ouvir uma canção como essa, vai falar a pessoa, mas não é adoração. É canção. Como uma canção romântica qualquer, que você olha para a letra e diz, essa letra é bonita, e essa melodia é muito boa, e esse cantor canta bem. Você pode até se emocionar com a letra da canção, mas não é adoração. Adoração não é centrada em locais. A adoração não é centrada em melodias. A adoração é centrada em Cristo. Cristo é a razão da nossa adoração. Nós adoramos por causa dele e por ele, e tudo o que fazemos tem de convergir nele.
Então Jesus Cristo quer ensinar àquela mulher o que muitas pessoas precisam aprender nos nossos dias, onde é e como é que se deve adorar. E Jesus então responde de forma teológica: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo, adoração não é um ritual vazio, mas adoração é uma relação viva com Deus vivo, mediante Cristo Jesus. Nós então precisamos entender, como verdadeiros adoradores, nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade, debaixo do chuveiro, adorando. Mas, pastor, pelado? Sim. Você acha que isso vai impedir a sua adoração a Deus? O seu louvor, a sua gratidão, a exaltação ao Senhor? Não. Seu coração inclinado e relacionando com Deus Todo-Poderoso, e chorando, e louvando, e tomando banho, e adorando, e exaltando o Deus Todo-Poderoso. A verdadeira adoração é centrada em Cristo. E nós precisamos compreender isso mais do que nunca, porque hoje se confunde adoração com ritmo ou com a expressão bonita da canção, meio lenta, com a melodia bonita e com palavras bonitas. E por isso se canta muito para o homem de forma antropocêntrica, de tal forma que nós louvamos e cantamos para os homens e achamos que isso é adoração, porque foi um crente que fez. Não é adoração. A adoração, então, tem a ver com o que Jesus Cristo falou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja o que Tim Keller fala sobre adoração. Vamos ler em uma só voz, 1, 2, 3. O Evangelho A adoração é uma resposta ao Evangelho. Então, quando nós recebemos o Evangelho e nos relacionamos com o Evangelho, que é Jesus Cristo, é claro que nós adoramos a esse Deus Todo-Poderoso. Então, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender que devemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, ou sobre todas as circunstâncias da nossa vida, porque há uma relação minha e sua com o Evangelho. Há uma relação minha e sua com Deus, pelos méritos de Cristo. Então, a nossa adoração converge na glória dEle, na exaltação dEle e no louvor a Ele. Então, de fato, é uma adoração verdadeira. A adoração verdadeira, em segundo lugar, ela rompe barreiras. E, de fato, esse texto mostra Jesus Cristo rompendo barreiras de uma forma tão incomum e maravilhosa. E a primeira barreira que ela rompe é étnica. Não importa a etnia. Não importa se alguém é judeu e o outro é samaritano. Não importa. Sabe o que de fato importa? É que essa barreira tem de ser quebrada. A mulher se assusta quando Jesus vai conversar com ela. E ela até pergunta como você, sendo judeu, fala comigo, que sou samaritana. Essa barreira tem de ser quebrada por nós, em nome de Jesus, em qualquer situação da vida. Mas uma outra barreira que Jesus quebra é uma barreira de gênero. Porque na cultura em que Jesus vivia, o homem não poderia falar com a mulher em público.
Imagine, se não podia falar com nenhuma mulher, e aquela mulher, imagine, que Jesus sabe que ela já teve 6 homens, 5, e o que ela tem agora, o 6º, não é dela. Aquela mulher possivelmente é uma mulher adúltera. Então, ele quebra essa barreira de gênero. Ele entende que aquela mulher precisa ouvir a respeito de um Deus Todo-Poderoso que traz sentido e satisfação à vida. Ele entende que aquela mulher, ela necessita encontrar o propósito da vida, que ela tem buscado em outras áreas e em outras pessoas, e ela não vai encontrar. Jesus, ele vai de encontro àquela mulher, e a ideia de Jesus Cristo é quebrar o ídolo, é derrubar o ídolo, é falar ao coração humano de forma poderosa. Jesus oferece o que ninguém mais pode oferecer: a água viva, o que dá sentido, o que dá direção, o que norteia tudo e todos. Precisamos compreender isso. Mas o Senhor Jesus, ele quebra uma terceira barreira, que é a barreira morais. Jesus não condenou aquela mulher. Ele diz assim: você tiveste 5, e o marido que você tem agora não é seu. Mas você não vê Jesus condenando. Ele continua o diálogo. Ela fala de adoração e ele continua a falar com ela. Ele não está condenando aquela mulher pelas práticas dela. É claro que ele deseja que ela mude, e ele mesmo vai fazer isso na sua vida e em seu coração. A barreira moral, ela tem de ser quebrada, porque muitas vezes nós somos moralistas demais. Em vez de pregar o evangelho, a transformação em Cristo Jesus, nós somos moralistas demais e olhamos o outro como pecador e nos achamos santos demais, inclusive para conversarmos com o outro. A verdadeira adoração, ela rompe barreiras, nos faz atingir e alcançar pessoas nas suas necessidades, falando a respeito do amor de Jesus Cristo, que transborda sentido e significado para a vida. Então precisamos falar de Jesus aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, precisamos falar de Jesus aqui e acolá, porque se de fato somos adoradores, nós cumprimos a missão de Jesus, nós vivemos para a glória dele. E certamente ele será exaltado em nossa vida e através de nós. Em terceiro lugar, a verdadeira adoração transborda em missão. Sabe, irmãos, a verdadeira adoração, ela nos leva a ser um missionário no lugar onde estamos. Em primeiro lugar, porque quando Deus nos chama a uma relação e nós somos adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, o adorador, ele passa por uma transformação extraordinária. E essa transformação que o adorador passa, faz com que ele pregue a missão, ele entenda o que é prioridade na sua vida. Possivelmente, poucas pessoas aqui tiveram o desprazer de carregar um balde de água na mão ou na cabeça. A não ser quem já foi para uma viagem no sertão nordestino ou no Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais. Fora isso, talvez nenhum outro teve de ir a um poço, por exemplo, ou como diz lá no Nordeste, uma cisterna, para puxar água e levar água. Ou, talvez assim, quem viveu aqui tempos atrás, tipo Marina, que ia buscar água lá na Rua do Adubo,
ou na base aérea, porque não tinha em Vicente de Carvalho água encanada. E além de Marina, alguém mais viveu nesse período aqui? Eu estou levantando instrução. Aí, seu Carlos e Dalva. Então, sabe o quanto é difícil. E o quanto a água se torna preciosa. Porque para você ter uma boa quantidade, você tem de carregar mais, dar muitas voltas. Aí, imagine, há uma distância nisso. E naquele período, possivelmente, ninguém de nós tínhamos carro. Há uma dificuldade muito grande. Essa mulher, ela vai no poço pregar água. Possivelmente, ela tinha de levar para os seus filhos. Possivelmente, ela tinha alguns. Ou para o seu próprio sustento. Mas quando ela encontra com Jesus, é transformada por Jesus, ela entende que ela precisa cumprir uma missão. E ela deixa o balde de água lá. E ela corre para ir para a cidade para falar de Jesus. É como ela entendesse que o sentido da sua vida, ou as situações primárias da vida, poderia esperar em tamanha urgência de estar diante do Mestre. Ela deixa o seu cântaro, ela corre à cidade, porque ela experimentou da graça. E ela então faz missão. A alegria na vida dela está transbordando. A água viva ela bebeu. Ela entende que Jesus Cristo precisa ser escutado por muitas pessoas. E outros precisam ouvir a respeito dele. Então ela testemunha Jesus Cristo. Ela fala a respeito de Cristo, ela chama pessoas para que possam ir e ver o que ela experimentou e a respeito de quem ela tem falado. Sabe, irmãos, precisamos entender quem é o nosso Mestre, precisamos aprender a vivermos e vivermos para a glória de Deus. Nossa adoração não nos move à missão, talvez. Se ela não nos move a missão é porque não somos adoradores em espírito e em verdade. Porque um coração que adora, ele é inflamado por Cristo. E esse coração adorador testemunha a respeito de Cristo, ou se torna uma testemunha do Evangelho. Ela fala de Cristo em todos os momentos da sua vida e da sua história. Já concluindo, o verso 42 é um verso lindo da palavra de Deus, que é o desfecho dessa história, e eu chamo a atenção dos irmãos a ver. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. As pessoas que foram com aquela mulher conversar com Jesus, eles diziam a ela: não acreditamos pelo que você falamos, mas pelo que vimos. De fato, este é o Salvador do mundo. Adoração, de fato, encontramos em Cristo, e só nele somos adoradores. Mas quando encontramos adoração e nos tornamos adoradores, nós somos testemunha e falamos dele. Como novos adoradores, precisamos entender e anunciar a respeito desse verdadeiro adorador. Missões e adoração não são atividades separadas, são atividades juntas. E diante de tamanha verdade, eu preciso te perguntar: você é adorador? E se a sua resposta é sim, por que você não faz missões? Por que você não testemunha de Jesus? Você encontra com tantas pessoas, você fala com gente a todo momento,
Por que não fala do amor de Cristo? Por que não ora por pessoas? Por que não fala o que Cristo fez na sua vida e o quanto Ele é poderoso para fazer na vida do outro? Há uma chamada final. Nós somos chamados, e já se você e eu já bebemos, você que ainda não foi chamado, ser chamado a beber da fonte. Aceite a água viva que Jesus oferece. Se você ainda não entendeu a chamada e não compreendeu o chamado, precisa beber da água da vida, mas você que compreendeu, vai e compartilhe. Torne-se um missionário, uma testemunha de Jesus, aonde quer que você esteja. Adore em verdade, viva em uma adoração autêntica a esse Deus, expressando e vivendo todos os dias para a glória dEle. Qual é a nossa resposta ao Evangelho? A minha resposta e a sua resposta é de sermos de fato adoradores e testemunharmos a respeito de Cristo em qualquer momento da vida. A água viva, para você que ainda não bebeu, ela está disponível. Ela pode transformar, santificar, perdoar e mudar a sua vida. Jesus te chama a uma relação por Ele. Uma relação com Ele. Mas talvez você está buscando as coisas em relacionamentos, como procurou aquela mulher. Talvez você está buscando na sua carreira e no seu sucesso. Você não vai encontrar. Só em Jesus. Só em Jesus traz sentido e significado à sua vida. Ele oferece a você a água viva hoje. Beba dessa água. Se torne um adorador e testemunha de Cristo. Porque os verdadeiros adoradores adoram a Cristo em espírito e em verdade e sentem prazer em anunciá-lo. Seja um instrumento de Deus. Viva para a glória dEle. Talvez você tenha tentado e experimentado de tudo, tem colocado a sua esperança na sua carreira, na sua profissão, no seu trabalho, ou talvez em um vício. Eu quero te dizer uma realidade. Você não vai encontrar o significado da vida e a satisfação da vida plena nessas coisas, só passageira. Talvez você tenha buscado isso na religião. E a religião, nenhuma delas tem esse privilégio. Apesar de ter esse nome religião, e o significa é religare. E religar a Deus, mas não vai encontrar. Só em Jesus. É só em Jesus que nós encontramos salvação. Então, beba da fonte. Aceite a água viva que Jesus está te oferecendo. E viva o sentido da vida. E você que já aceitou, já bebeu, vai e compartilhe. Seja um missionário aqui, ali, acolá. E adore a esse Deus em espírito e em verdade. Porque Ele te chamou para isso. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor Jesus, olha para cada um que está aqui nesse instante. Oh Deus, que ainda não experimentou dessa água, que ainda não bebeu dessa água, que o Senhor, com a sua graça, possa dar dessa água ao teu servo, à tua serva, que nesse instante, ó Deus, responde de forma positiva ao Senhor, dizendo: eu quero beber da tua água. Ó Deus, mas vem ser com a tua igreja, ó Deus, que já bebeu dessa água, tem uma relação pessoal com o Senhor, mas esqueceu o seu papel de ser testemunha tua. Ajuda o teu servo a testemunhar do Senhor,
em nome de Jesus, em todos os momentos da vida, para a glória e louvor do Teu nome, que Teu Santo Espírito possa fluir e incomodar, a vivermos e vivermos para a Tua glória e o louvor do Teu nome, pois nós nascemos com um propósito de Te louvarmos, de Te adorar e de deleitarmos no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.